a Comissão Interamericana irá denunciar o caso à Corte Interamericana. E a Corte Interamericana poderá denunciar, aliás, a Corte Interamericana poderá sentenciar, melhor dizendo, apreciar a denúncia e sentenciar. E nessa sentença poderá impor pagamento de uma indenização ou uma decisão de caráter moral. Meus caros, quer dizer que a Corte pode impor àquele país uma decisão pecuniária ou de caráter moral. E o país é obrigado a cumprir. Meus amigos, posso destacar para os senhores algumas decisões históricas da Corte. Por exemplo, o caso Velásquez Rodrigues, que é um caso inicial de julgamento, pioneiro, né? Um indivíduo chamado Ángel Manfredo Velásquez Rodrigues, no estado de Honduras, né? Foi morto por um grupo do Estado, um grupo repressor do Estado. E foi uma decisão da Corte Interamericana com fundamento, né, em desrespeito aos artigos que protegiam as pessoas. Então nós tivemos lá, foi violado, né, o direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à liberdade, ok? E houve a decisão em 21 de julho de 1989, caso Velásquez Rodrigues, decisão em 21 de julho de 1989. O Brasil recentemente foi condenado pela Corte Interamericana, em dezembro de 2010. Ela foi condenada no caso Gomes Lund, é o caso, e outros, né? Caso da guerrilha do Araguaia. O Brasil foi condenado à decisão de pagar um ressarcimento pecuniário e também foi condenado com relação ao caráter moral, né? Pedir desculpas pelo que foi realizado naquela época dura, época da repressão. Meus amigos, alguns artigos agora nessa parte final que eu gostaria que você lesse da Convenção Americana com relação à Comissão e à Corte. Comissão Interamericana, os senhores devem ler lá na Convenção Americana, com relação à Comissão Interamericana, os artigos 34, 41, 44, 46. 34, 41, 44 e 46. São os mais requeridos em prova. O procedimento que envolve a atuação da comissão, do artigo 48 até o artigo 51, lá da Convenção Americana. E com relação à Corte Interamericana, os artigos mais perguntados são os seguintes: 52, 61, 66 a 69. Muito bem, encerramos então esse primeiro bloco e vamos ao próximo bloco, Pergunte ao Professor. Meus caros, chegamos ao segundo bloco, Pergunte ao Professor. Perguntas que foram feitas sobre o tema abordado hoje, que é a Convenção Americana. Vamos ver então quais são as perguntas que foram feitas para que nós possamos responder. A Convenção Americana de Direitos Humanos é conhecida por outra denominação? Meus caros, sim, a Convenção Americana de Direitos Humanos tem um apelido. O apelido que ela tem é o Pacto de São José da Costa Rica. Existe uma peculiaridade com relação aos tratados de direitos humanos. Normalmente, dá-se o apelido à cidade onde é assinado o tratado. Por exemplo, o Estatuto de Roma foi assinado em Roma e cria o Tribunal Penal Internacional. No caso, a Convenção Americana de Direitos Humanos foi assinada em São José da Costa Rica, capital da Costa Rica. Então, por esse motivo tem essa denominação. Convenção Americana de Direitos Humanos também é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Tema esse que é perguntado em algumas provas. Salvo melhor juízo, uma prova de defensor público do Piauí ou do Maranhão, salvo engano. E a pergunta era: quais dos tratados não faz parte do sistema global? E a resposta correta era o Pacto de São José da Costa Rica, porque é a Convenção Americana e pertence ao sistema regional de direitos humanos. Vamos ver a próxima pergunta. Professor, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está prevista só na Convenção Americana de Direitos Humanos? Veja que interessante. A Convenção Americana de Direitos Humanos prevê a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer que o Pacto de São José da Costa Rica assegura, prevê a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só que a comissão também é prevista na Carta da OEA, na Carta da Organização dos Estados Americanos. Quer dizer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é prevista tanto na Carta da OEA,
da Organização dos Estados Americanos, também é prevista na Convenção Americana, entenda, no Pacto de São José da Costa Rica. Meu caro, significa que a Comissão Interamericana é prevista na Carta da OEA e no Pacto de São José da Costa Rica? Sim, e por conta disso é atribuído a ela a natureza jurídica dúplice ambivalente ou existindo um desdobramento funcional. Preste atenção. Meu caro, quer dizer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é dúplice ou ambivalente? Sim. E por que dúplice ou ambivalente? Diz respeito à natureza jurídica da Comissão Interamericana. Então, a natureza jurídica da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é dúplice ou ambivalente. Alguns denominam que ela tem um desdobramento funcional. O que significa isso? Ela é prevista em 2 instrumentos distintos, Carta da OEA e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E se perguntarem, mas nesses 2 instrumentos, qual deles prevê algo mais constritivo, algo mais efetivo, algo que possa resolver o caso de uma vítima? Pode-se afirmar tranquilamente que é na Convenção Americana de Direitos Humanos. Quer dizer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é prevista na Convenção Americana, que é o Pacto de São José da Costa Rica. E lá ela tem um caráter muito mais constritivo, efetivo, do que a previsão que existe lá na Carta da OEA. Nos concursos, o que se pergunta? Se pergunta se a Comissão Interamericana tem mecanismos para fazer valer os direitos assegurados no Pacto de São José da Costa Rica. E onde estão isso? São previstos esses atos constritivos lá na Convenção Americana. Pessoal, Convenção Americana, não se esqueça, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Com relação à comissão, falei no final do primeiro bloco, volto a reiterar, a Comissão Interamericana é prevista lá na Convenção. A Comissão Interamericana é prevista na Convenção Americana, entenda, no Pacto de São José da Costa Rica. E eu peço para vocês lerem o artigo 34, que fala da composição da Comissão Interamericana. O 41, que fala das funções da Comissão Interamericana. O artigo 44 fala da competência. O artigo 46 fala dos mecanismos ou dos passos que eu tenho que vencer para levar o caso até a Comissão Interamericana. Do artigo 48 até o 51, o processo que deve ser seguido. Entenda, a Comissão Interamericana é prevista tanto na Carta da OEA, quanto no Pacto de São José da Costa Rica, e no Pacto encontra um caráter mais coercitivo, entenda, efetivo. É possível resolver um caso com a atuação da Comissão Interamericana. Pergunta inteligente, vamos ver a próxima pergunta. Professor, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela possibilita o restabelecimento da pena de morte nos países que a tenham abolido? Veja que pergunta inteligente e interessante. Pena de morte. Meus caros, se um país abolir a pena de morte, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, ele não poderá restabelecer tal mecanismo de punição. E onde eu encontro resposta para isso? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês na própria Convenção Americana, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Quer dizer que, se um país retirar a pena de morte, não poderá restabelecer? Não. É uma vedação imposta no Pacto de São José da Costa Rica. Meu caro, no Brasil tem pena de morte? Sim, né? No Brasil existe pena de morte. Eu imploro, leia o artigo 5º da Constituição, não vou dizer qual é o inciso, tem um inciso no artigo 5º que diz lá, que é possível pena de morte em caso de guerra declarada. É possível pena de morte em caso de guerra declarada. Ok? Importante. Aplica-se o quê? Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, nesse caso. Nós não tivemos isso ainda, mas pode vir a ter, por que não? Agora, se o Brasil retirar essa pena de morte, ele pode fazer isso? O Brasil poderia retirar essa previsão em abstrato da pena de morte da própria Constituição? Sim, por meio de uma emenda constitucional. Poderia ser feita uma emenda constitucional para retirar a pena de morte, mesmo em caso de guerra declarada. E a pergunta que você me faz, uma vez retirada, poderá ser restabelecida? Não.
Onde é que eu